Olá, irmãos, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Quando a gente vivencia, a Bíblia, nós mudamos também muitas coisas nas nossas vidas, né? O estudo da palavra, ela vai nos ajudar, né? Primeiramente nos santificar, né? Porque é a Bíblia que nos santifica, né? A Bíblia diz que as orações nos aproximam de Deus, as nossas orações elas melhoram nosso relacionamento com o nosso Deus. É através das orações que Deus mede o que está na nossa mente, no nosso coração, né? Mas a Bíblia, ela sem dúvida, é o campo onde nós nos encontramos com Deus. Quando nós praticamos a Bíblia, né, quando nós obedecemos a Bíblia, nós estamos criando, né, todo um ambiente para que Deus haja, né, para que Deus venha agir. Né? Todas as vezes que nós obedecemos a Bíblia, nós estamos criando oportunidade para Deus agir. E isso é fantástico para a vida da gente. Né? É uma experiência que todo cristão tem o privilégio, né? Isso é muito importante. Hoje vamos estar entrando num capítulo muito especial, né? O capítulo 2 do livro de Atos é um capítulo que não dá vontade de sair dele, né? Quando a gente começa a ler o capítulo 2, a partir do verso 1, você começa a imaginar que a glória de Deus aqui na terra de forma muito especial, né? De forma muito especial. Quantas vezes nós ouvimos mensagens e pregações sobre a igreja de Atos capítulo, né, a partir do capítulo 2? Quantas vezes nós citamos o exemplo daqueles cristãos e a gente fica sempre se perguntando, né, como reproduzir essa igreja hoje? Como reproduzir o cristianismo hoje? E nós estamos tão distraídos, né, tão envolvidos com este século, que é muito difícil, irmãos, uma renovação. Aquilo que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 nos aconselham é tão difícil. Como é difícil não nos conformarmos com este século, mas transformarmos, né, a gente se transformar pela renovação da nossa mente. A gente quer muito experimentar qual é a boa, perfeita, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso, né, isso é uma consequência da gente não se conformar com este século. E não tem como ler Atos capítulo 2 e não se deixar envolver com aquela realidade, né? Porque nós vivemos um mundo de muito sossego, muita tranquilidade, né? Tem gente que ainda pensa que os nossos dias são piores do que os foram ontem. Mas não é não, irmãos. O mundo antigo era muito mais violento do que hoje. Muito mais violento, né? E muito mais difícil também. Hoje nós vivemos dias fáceis. Nós é que reclamamos demais, né? A gente reclama porque está caro o leite. Mas e quem não tinha nem leite na sua porta, que tinha que criar um gado para poder ter um leite? Né? Quem é que tinha que colher lá pelo menos um cesto de feijão para poder trocar por 2 litros de leite? Não é? E se voltarmos um pouquinho na história, irmãos, nós vivemos um período triste, um período muito triste na história, que foi o período de escravidão. Está bem pertinho da gente aí. A gente ainda sofre as consequências de que pessoas da minha cor, como meu avô, que era negro, e alguns de nós aqui, principalmente que é essa mistura de raça aqui no Brasil, seríamos quase todos escravos, não é verdade? Imagine o que era você entrar num navio negreiro, as doenças que as pessoas tinham, os corpos que eram lançados no oceano, a judiação das mulheres e das crianças que nasciam escravas, né? E a gente vive, é claro, ainda, né, muito preconceito aqui e ali, não só com relação à raça negra, mas outras também. Mas o mundo de Jesus era ainda pior, porque não precisava ser negro para ser escravo, qualquer um era escravo, não é? Os reis,
os impérios destruíam todo mundo. E o Império Romano, que dominava o mundo na época de Jesus, tornava a vida de todas as nações um grande suplício. Não é? Um grande suplício. Então não vamos nos esquecer, irmãos, que nós vivemos em mundos bons, tempos muito fáceis de se viver. Tá certo? Muito fáceis. A gente que se engana. Hoje temos carteira assinada, hoje nós temos seguro-desemprego, hoje a gente tem auxílio emergencial, a gente tem um carro para ir até ali correndo, um carrinho aí até 4, 5 mil, tem gente que está andando com ele por aí. Naquela época não, era andar e andar e andar. Né? Quantos pares de sapato nós temos? Quantas roupas nós temos no guarda-roupa? Nós todos temos celulares nas mãos, televisores, né? Nós temos computadores. E assim, nós vivemos em mundo fácil, irmãos. E a gente está tão envolvido nisso que a gente não vive o lado mais incrível do cristianismo, que é andar, caminhar, fazer visitas, louvar a Deus, glorificar a Deus, com a única ferramenta mais importante de todas, que são os nossos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, que são os nossos abraços para abraçar os irmãos. E a gente não pode deixar de viver isso, irmãos. Mais uma vez eu estou chamando a atenção com relação a isso. Né? Nós temos tudo, irmãos, para a gente abandonar um pouco todo esse conforto e a gente começar a viver mais o cristianismo, visitar mais uns aos outros, tá certo? Irmos tomar um café com o irmão, mas louvarmos a Deus, orarmos, lermos a Bíblia. Isso é a vida cristã, não é? Então, a gente passa tanto tempo no trabalho, tanto tempo no celular, tanto tempo no Facebook, tanto tempo no Instagram, tanto tempo nas séries, tanto tempo na televisão, tá certo, irmãos? Quer dizer, a gente tem toda a facilidade, a gente tem um carro, tem um ônibus que pega a gente, ou um Uber, ou um táxi, que deixa a gente rapidinho onde a gente quer estar, a quilômetros de distância, mas nada disso, irmão, substitui um abraço. Você está com os irmãos lendo a Bíblia e a gente está se enganando, irmãos. Nós estamos nos enganando, arrumando dificuldade, nós estamos arrumando desculpas para a gente não servir a Cristo como deveríamos. Quem tinha câncer naquela época não tinha radioterapia, quimioterapia. Às vezes ele nem sabia que tinha o câncer. Estava doendo, estava esquisito, estava ficando fraco, mas estava lá na fé. Naquela época não tinha cirurgia de catarata. Alguns irmãos provavelmente estavam lá com os olhos tudo branquinhos, mal conseguia ler as escrituras, mas pedia para alguém ler. Nós não tínhamos lá remédios para dor de cabeça. Tinha que passar de um jeito ou de outro. As mulheres não tinham absorventes, nem os homens tinham ponte de safena. Mas estava todo mundo lá clamando e entendendo que Jesus venceu a morte. E nós venceremos a morte. Olha quanta coisa, né, irmãos? E eu estou chamando a atenção porque nós precisamos mesmo sair desse conforto todo que nós temos às vezes e nos esforçarmos um pouquinho mais. Porque ler agora, a partir de agora, o livro de Atos, capítulo 2, que entramos nesse momento, precisamos acordar. E Deus que perdoe a mim e a você se nós falarmos que aquele eram outros tempos. Deus que te perdoe e tenha misericórdia de você se você usar este século como desculpa para não parecer os cristãos daquela época. Porque é o mesmo Espírito Santo. Mesmo Espírito Santo. E temos aqui na Bíblia as palavras dos apóstolos. A sã doutrina está aqui. E nós já temos a igreja bem conhecida. Nós já sabemos o que são presbíteros, evangelistas, mestres. Nós já sabemos qual é o batismo. Já recebemos o mesmo Espírito Santo quando nos batizamos. Então, irmãos, vamos largar um pouco todo esse conforto que a gente vive do presente século e vamos viver a verdadeira origem do cristianismo. Não estou pedindo aqui que os irmãos abandonem seus carros, abandonem seus celulares, abandonem sua geladeira, abandonem as dezenas de tipos de comida que você tem. Macarrão, você tem mais de 150 tipos de macarrão, leite em caixinha, leite de saquinho, leite longa-vida, leite em pó,
você tem Nestlé, você tem Itambé, você tem tanto conforto no mundo, irmãos. Que bom que a gente tem isso tudo. Mas vamos ter o cristianismo puro e genuíno. Atos capítulo 2, ele traz para nós o início do maior acontecimento da terra. Depois da ressurreição de Jesus, que é o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E eu espero que não só a leitura, mas que a gente não se esqueça de que esse livro, ele é para transformar as nossas vidas. O livro de Atos é um apontamento, é o dedo apontando para você e para mim, dizendo que é com você, é para você. E é sua a responsabilidade de fazer o reino de Deus acontecer, não é? Então, vamos prestar atenção, irmão, hoje, nessa escritura tão preciosa que o Espírito Santo fez chegar até as nossas mãos. E que é muito importante que a gente tome isso como prática para as nossas vidas. Hoje vamos estudar capítulo 2, versículo de 1 a 12. Espero que a gente consiga chegar até o versículo 12, não é? Mas o versículo 1 até o versículo 4 é o início para nós entendermos esse tal de dia de Pentecostes, tá certo? Que é uma leitura muito especial para todos nós. Abra sua Bíblia aí comigo, irmãos. E o nosso tema hoje será: todo poder, nenhuma barreira. Todo poder, nenhuma barreira. Deus nos deu tudo. Tudo que nós precisamos para fazer o reino de Deus avançar. Ele fez isso com aqueles irmãos. E a missão não continua. Nossa missão e a missão deles, irmãos, não para. As suas vidas foram tiradas da terra para que nós continuássemos. Então, a nossa missão só para quando nós morrermos ou se o Senhor Jesus vir nos buscar. Aí sim, não é? É ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e vamos ter a coroa da vida. Atos capítulo 2. Lembrando que na semana passada nós tivemos lá Matias sendo escolhido. Nós percebemos o que era Pedro que se arrependeu e Judas que não conseguiu arrependimento segundo Deus, não é? Nós vimos a desgraça que foi a atitude de Judas Iscariotes, não é? Imaginamos nós o quanto foi triste, o quanto toda a população de Jerusalém comentava sobre a traição de Judas. Seus provavelmente filho, esposa, família, envergonhados com a tristeza. Um homem que não conseguiu encarar o povo de novo. Não conseguiu encarar Jesus de novo. E terminou morrendo, não é? E toda Jerusalém comentava sobre ele. Mas hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus não parou em Judas. Ele continuou. Matias assumiu seu lugar. 12 apóstolos entraram em ação agora, não é? E a mensagem de Deus começou com a obediência deles ficando em Jerusalém. Aliás, voltando para Jerusalém como Jesus pediu. Tá certo? Lembrando que aqui a Páscoa já tinha acontecido 50 dias atrás. E Jesus foi a Páscoa dos judeus. Então todo mundo comentava sobre Jesus. Todo mundo sabia que todos os cristãos, principalmente os apóstolos, estavam falando aos quatro ventos: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele está vivo. E todo mundo ficava espantado, imaginando que aqueles homens todos amedrontados na morte de Jesus agora estão ousados, estão valentes, cheios de coragem. Ah, eles devem ter visto alguma coisa mesmo. E a Bíblia nos diz, né, no capítulo 1, que com provas incontestáveis Jesus apareceu a muitos, não havia dúvida. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembrando que eles estavam ali no cenáculo, né? Eles estavam ali provavelmente no segundo andar de uma pousada, de um hotel, posso dizer assim para ficar mais simples. Um lugar bem grande que cabiam em torno de 120 pessoas mais ou menos. Tá certo?
qualquer barulhinho ali, qualquer conversa ali dava para ouvir naquela pousada toda, né? Naquela hospedaria toda. E a cidade de Jerusalém estava lotada de visitantes. Vamos falar já já sobre isso. E eles estavam lá no mesmo lugar. Outro detalhe importante para não nos esquecermos é que quando Jesus apareceu com eles durante aqueles 40 dias, Jesus derramou sobre os 12 o Espírito Santo. Então aqui eles já tinham a presença do Espírito Santo. Estavam ali orando insistentemente e constantemente para a promessa que eles estavam aguardando que se cumprisse. Olha o maior de todos os detalhes que temos conversado. Quando eles entendiam a promessa de Deus no Velho Testamento, eles se colocavam a postos para receber o cumprimento daquela promessa. Eles viviam, os cristãos do primeiro século, viviam na expectativa do cumprimento das promessas. Isso alimentava a sua fé e a sua esperança. E o amor era a maneira como eles conduziam suas vidas. Mas eles não tiravam a atenção das promessas. E nós começamos a ver isso agora. Então, versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro momento importante é os 12, junto com outras pessoas que estavam com eles. O texto anterior disse que as mulheres estavam lá, inclusive Maria Madalena. Tinha em torno de mais ou menos uns 120 irmãos lá no cenáculo, né? No segundo andar, naquela sala grande que na verdade era usada para as refeições. E eles sabiam que estava muito perto de uma promessa de Deus ser manifesta naquele momento. Agora, irmãos, eu quero chamar muita atenção de vocês para a primeira frase do capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Que dia era esse para os judeus? Os judeus tinham algumas festas muito importantes. Era tão importante a Páscoa, porque eles celebravam na Páscoa o quê? Porque a Páscoa era a primeira festa antes de Pentecoste. Pentecoste, na verdade, era uma festa 50 dias depois da Páscoa, mas que os judeus comemoravam as semanas posterior à Páscoa. As semanas em que eles estariam agradecendo a Deus o segundo grande evento. O primeiro evento foi a Páscoa, ou seja, a passagem do anjo, não é, do querubim, que levou os primogênitos, que libertou a nação de Israel do Egito, e eles comemoravam a Páscoa. E Jesus já era a sua Páscoa. Mas os judeus ainda comemoravam depois da Páscoa um fator muito importante, o maior orgulho dos judeus, que era o Torá, eram as leis, as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então o dia de Pentecoste eram 7 semanas depois da Páscoa, em que eles se reuniam, judeus vindo do mundo todo, para festejar, para trazer suas ofertas a Jerusalém. Vinham judeus do mundo inteiro, conhecido daquela época. E eles estavam ali para trazer, para celebrar, não é? Eles terem recebido de Deus no deserto, lá no Monte Sinai, as tábuas da lei. A maior identidade do povo judeu era o Torá. Nenhum outro povo tinha leis vindas direto do Pai. E os judeus, era isso que eles comemoravam e celebravam no dia de Pentecoste. Eles estavam todos em Jerusalém, fazendo seus sacrifícios, suas ofertas, louvando a Deus com alegria, agradecendo a Deus porque eles tinham as tábuas da lei. A Bíblia é como se fosse o dia da Bíblia deles, né? Os dias da Bíblia. Eles comemoravam a maravilhosa mensagem de Deus, que eram os 10 mandamentos e todas as suas instruções. Mas não vamos nos esquecer,
Porque eles celebravam ter recebido as tábuas da lei, mas também se lembravam que havia uma promessa em cima disso. Eles receberam, e eles sabiam disso, que eles receberam as tábuas da lei impressas por Deus. Essa palavra impressão, né, na tradição judaica, significava como se fosse... Não tem o nosso laser, né, o raio laser. E nós sabemos hoje, a questão de 40 anos, que o raio laser, ele grava madeira, ele grava na pedra. E para os judeus, a maneira como Deus usou para gravar as tábuas da lei era como se fosse uma pequena língua de fogo que descia do céu como um laser, na nossa linguagem atual, e que gravou lá nas tábuas da lei a vontade de Deus. E na tradição judaica, a forma como Deus gravou as tábuas da lei, eles usavam a expressão língua. Então eles aceitavam, eles entendiam que a maneira como desceu do céu, aquele fogo é como se fosse uma língua de fogo que gravasse, né? Então, quando Deus falava e imprimia nas tábuas da lei a sua vontade, aquilo era um grande orgulho para eles. Mas qual era a promessa então? Então, no dia de Pentecostes, eles se lembravam disso em detalhes. Em detalhes. E qual era a promessa então? Eu queria que os irmãos abram comigo em Jeremias 31. Estou tentando ligar aqui, mas acho que ele já vai atender ali na frente. Jeremias 31. Lembra que nós estamos estudando uma coisa muito especial em Atos, né? A celebração, mas a expectativa de uma promessa a ser realizada. Então, no dia de Pentecostes, eles lembravam das tábuas da lei, mas eles lembravam também e estavam dizendo: nós estamos esperando, Senhor, essa promessa. E qual é a promessa? Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 31. Eles tinham essas duas coisas: lembrança do que aconteceu, mas a promessa. Mesma coisa do que a Páscoa. Lembrança de que Deus libertou eles do Egito, mas lembrança também que um dia o Cordeiro Pascual viria para libertá-los do pecado. Não é? Olha que interessante. E no dia de Pentecostes, irmãos, era um dia muito especial porque tinha muita gente em Jerusalém. Todos eles esperando uma promessa. Eles agradeciam a Deus por terem recebido as tábuas da lei e estavam esperando essa promessa se cumprir. Uma promessa de muitos, de centenas de anos antes. Diz assim: eis aí o profeta Jeremias dizendo: vem dias, diz o Senhor, em que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos, agora vai explicar que aliança era essa. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Essa palavra que imprimirei, irmãos, é aquela palavrinha que eu falei para vocês. Não existia impressora naquela época, mas eles tinham essa palavra muito forte na mente deles por causa da maneira como Deus imprimiu as leis nas tábuas. E ele usa a mesma expressão aqui, linguinha de fogo. Língua de fogo, imprimindo as tábuas da lei. Mas olha o que ele quer dizer aqui. Vou ler o versículo 33 de novo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não mais nas tábuas, mas onde agora? Na mente. Também no coração lhes escreverei. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa maravilhosa que a gente vê aqui nessa promessa, irmãos. Os judeus de Pentecostes estavam todos juntos esperando que isso acontecesse. Um dia
em que Deus ia imprimir, não nas tábuas da lei, não naquele templo feito lá no meio da congregação no deserto, mas eles estavam esperando o dia que Deus imprimiria sua vontade na mente e no coração de cada um dos seguidores de Jesus Cristo. Isso que aquele povo esperava. Isso que estava acontecendo em Pentecostes. Os judeus estavam ansiosos, né? Agradecidos pela Torá, pelo Velho Testamento, mas ansiosos para o cumprimento desta promessa, em que Deus ia, ao invés de tábuas da lei, ia imprimir no coração e na mente, que ninguém mais precisaria ser ensinado por ninguém, porque Deus estaria habitando individualmente nos templos dele, no templo Joel, no templo Edivaldo, no templo Luciene, no templo da Denis, no templo Ana Lúcia, no templo Havaí, no templo Chilene. E Deus imprimiria a sua vontade no coração e na mente de cada cristão. Essa era a promessa que Pentecostes tanto trazia para eles. Os judeus estavam em Jerusalém com essas duas coisas, celebrando a Torá, né, o Velho Testamento, e esperando de Deus que isso iria acontecer um dia. Esperando que Deus habitasse no meio deles e se tornaria o seu povo e habitaria dentro de cada pessoa. Essa era a promessa. E exatamente aquela linguinha de fogo que gravou, né, nas tábuas da lei começou a aparecer ali, distribuída entre todos eles. Pode falar, Adriana, por favor. Você faz essa afirmação, irmão, que eles aguardavam por tinha essa esperança, né, da palavra ser imprimida, né, na mente deles. Como eles resistiam aos ensinamentos? Se eles esperavam por isso? Nunca esperavam da maneira de Deus, né, irmã Adriana? Mesma coisa com Jesus. Eles esperavam que o Salvador, né, que o Messias, né, o Cristo, viesse num cavalo branco, com roupas de príncipe, de rei, né, subjugando e expulsando os romanos de lá. Era esse Cristo que eles esperavam. Mas não era isso que a palavra de Deus dizia. Não é? É a mesma coisa que acontece aqui. Não é? Aqui eles esperavam da mesma... Aqui não houve muita resistência, mas a resistência deles nós vamos estudar daqui a pouquinho, que foi quem traria essa palavra explicadora que o Espírito Santo estaria habitando naquelas pessoas. Eram aqueles galileus que eles, inclusive daqui a pouco a gente vai ler que zombavam dos galileus porque eles estavam falando em outros idiomas. Era Pedro, que era um simples pescador, que era discípulo de Jesus. E é isso que acontece, sabe? Foi um bom comentário seu, irmã Adriana, porque da mesma maneira, hoje, nós resistimos à palavra de Deus. Porque nós esperamos que a palavra de Deus, ela venha do nosso jeito. Né? A gente pendura a palavra de Deus nos cabides que mais nos agradam. E isso é um grande risco. Por isso que eu falei agora há pouco sobre não nos conformarmos com este século. Porque a gente quer ser cristão do jeito que este século manda a gente ser. Em casa, pela internet, online, apenas a gente quase não frequenta. A gente fica medindo para fazer nossas ofertas. Nós ainda temos muita dificuldade de ser cristão 100%, de enfrentarmos a pregação do Evangelho para o mundo todo. Nós ainda não educamos nossos filhos para serem missionários, né? Como Ana e Eucana, né? Como Ana treinou os pais de Samuel para que ele se tornasse um servo de Deus, não é verdade? Então a gente ainda tem tanta dificuldade, irmã. Mas eles tinham as promessas, mas faltava humildade. E a Bíblia sempre relata da dureza do coração da nação de Israel, que rejeitaram Jesus e rejeitaram os seguidores de Jesus. Aqui nós vamos ver que muitos acreditaram, mas daqui a pouquinho não vai ser só festa, não vai ser só contar com a simpatia do povo. Daqui a pouco a gente vai ver que aquele auê todo, aquela alegria toda, ia ser colocada à prova. Porque nós vamos ver no mesmo livro de Atos, que narra a chegada do reino de Deus, que nós vemos milhares de pessoas se convertendo logo de cara no dia de Pentecostes, mas os 2.000 se converteram aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai ver a perseguição rolando solta, tá certo? A mesma perseguição que nós enfrentamos hoje,
né? Talvez não pelos judeus ou pelos soldados romanos, mas por um mundo cego, um mundo sem amor e um mundo incrédulo, não é? É por isso, irmã, e a gente tem que tomar muito cuidado. Edivaldo. Na aula passada, né, foi comentado, né, que eles não entenderam, não conheceram Jesus como Messias por falta de conhecimento das Escrituras. Né? Será que também isso não foi uma pergunta da irmã, né? Eles não estavam entendendo deles, porque eles não estavam buscando na Torá, você falou aí dos livros, né? Como seria a chegada desse livro, como seria a chegada, né, essa lei para eles, essa nova aliança. Né? E ali em Jeremias, onde você leu, a gente vê que ali o reino já estava dividido, né? Já tinha Judá e Jerusalém. Sim. E por isso que Jeremias já fala isso aí aos israelitas, aos judeus, né? E já no tempo de Jesus só fala de Deus, né? Provavelmente, né, o reino de Israel já tivesse, né? Não existia mais reino, enfim. É mais profundo o estudo, né, para chegar a esse entendimento, mas eu entendo que faltava para eles ali, né, realmente buscar um entendimento maior, porque você falou que a nossa Bíblia hoje é a coragem, tudo isso, a gente hoje tem essa facilidade de entender, né, porque a gente conhece a história. Eles estavam aguardando, né, mas talvez não entendessem, eles não entendiam, não compreendiam, e tiveram um pouco de dificuldade realmente na chegada de Jesus, como o Messias, implantar essa lei na sua mente, no coração. Hoje a gente tem essa lei, né? Está tudo bem lá? Não cheguei lá não, me lembrei do fogo. E você acertou alguma coisa, um pouco mais. Verdade, irmão Edivaldo, muito bem lembrado. E Jesus mesmo nos advertiu, né? Errais não conhecendo nem o poder de Deus, nem as Escrituras, não é? Porque eu acho que às vezes é muito sutil, né? Para eles era muito difícil aceitar algumas coisas. Eu entendo isso. E para nós hoje, né, pelo que a Bíblia nos diz, né, no Novo Testamento, nós podemos enxergar muito mais do que eles enxergavam. Né? Nós temos as leis, os profetas, nós temos a Bíblia, né, como nós temos nas nossas mãos hoje. Né? Segundo a visão de Paulo, lá em Corinto e em outros textos também, nós vivemos aquilo que é perfeito. Né? Nós hoje temos pleno conhecimento. Não tem aquele texto que diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então isso já foi cumprido. Porque logo em seguida diz, mas isso nos foi revelado pelo Espírito. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos muito mais. Né? Nós temos mais do que eles tinham. Né? Eles tinham a presença, o acontecimento ali ao vivo. Né? Eles eram testemunhas oculares. Mas nós temos não apenas o testemunho deles através, né, do Novo Testamento, mas nós temos a presença do Espírito Santo e temos muitas coisas que foram cumpridas. Né? E a gente tem isso acontecendo aqui no livro de Atos. Né? E por isso que nós vamos ver daqui a pouquinho que o discurso, né, o discurso de Pedro era exatamente para explicar as Escrituras. Isso era muito importante, não é? Agora, eles tinham muita dificuldade, sim, tinham muita dificuldade para aprender, mais do que nós. Por quê? Porque eles não tinham a palavra escrita. Eles não tinham... Nós temos hoje a palavra escrita. Né? Agora, eles tinham muito mais boa vontade, talvez, e muita vontade de estudar do que nós temos, não é? Haja vista quanto tempo nós passamos lendo e estudando. E eles só tinham isso. Eles tinham poucos volumes das Escrituras, eles tinham poucos pergaminhos, vamos dizer assim, né? Porque era caro para você ter um exemplar lá de uma carta. Eu tenho certeza que não era tão fácil quanto nós temos hoje. Né? Nós não temos. E eles tinham a única coisa, ouvidos e olhos. Eles tinham que gravar com os olhos e com os ouvidos tudo. Nós não, nós temos a Bíblia impressa, não é? Nós temos a Bíblia impressa. E a Bíblia hoje ela é traduzida em mais de 120 mil línguas e dialetos. Nós temos toda essa facilidade hoje, né? E assim, se hoje nós temos dificuldade de compreender é por pouco estudo, pouco interesse, inclusive. Né? Eu não posso imaginar que nós temos mais dificuldade do que eles, porque eles não tinham um terço do que nós temos.
Eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham para confirmar o que eles ouviam e viam eram os milagres, né? Que os sinais e milagres eram feitos para confirmar a palavra. Então não era muito fácil para eles. Nós temos tudo numa mão só. Nós temos os 66 livros na mão, confirmados pela história e pela palavra, não é? E nós vivemos num mundo muito mais fácil, né? Nós vivemos num mundo muito mais cheio de instrumentos e ferramentas que nos facilitam. Nós temos até óculos, né? Nós temos aí o Google, nós temos aí tantos irmãos que escrevem livros para nós. Nós temos TV, nós temos aqui o Google Meet, né? Nós temos tanta facilidade, irmãos. Precisamos mais estudar mesmo, estudarmos a palavra de Deus. Não é? Um cego, né? Uma pessoa que não tem visão, ele não desenvolve alguns outros sentidos. Uma pessoa que não escuta, que tem surdez profunda, ele não desenvolve outras habilidades? Né? Eles não tinham a Bíblia impressa, então eles desenvolviam outras habilidades. Os cristãos daquela época decoravam, né, na cabeça só de ouvir falar, eles decoravam fácil. Olha os escribas, né, que conheciam o Velho Testamento na ponta da língua. Né? Olha os cristãos que ouviam a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Será que hoje a igreja está disposta a, durante um culto, um irmão ir lá na frente e ler inteirinho todos os capítulos da carta aos Coríntios? Será que nós temos paciência para isso hoje? Chegar no culto e o irmão chegar lá e ler o livro de Romanos todinho e ele explicar alguma coisa? A gente não aguenta nem 45 minutos de pregação. Eles ficavam horas e horas. Paulo estava pregando lá e um homem até com tanto sono, depois de ter avançado a madrugada, o Eutico caiu lá do segundo andar e morreu. Paulo teve que ressuscitá-lo. Não é? Então assim, por isso que eu falei no início, irmãos, que a nossa vida é fácil demais. Não é? Nós não temos desculpas, irmão. Nós fazemos parte daquela geração indesculpável. A nossa geração é indesculpável por tudo que nós temos. Não é? Mais pergunta, algum comentário? Se não, vamos em frente. Atos, vamos voltar lá para Atos. Bom, irmãos, agora dá para a gente ler entendendo melhor a expectativa do que viviam lá no dia de Pentecostes. Imaginem vocês, naquele instante, né? Vamos ler aqui, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Jerusalém, irmãos, com as casas todas próximas, tudo muito perto. Todo mundo sabia que os apóstolos, que os seguidores de Jesus estavam naquele cenáculo. Todo mundo comentava em Jerusalém dos últimos acontecimentos. Lembra da estrada de Emaús e outro mais? Aqui então eram só 50 dias. E imagine a quantidade de judeus que estavam em Jerusalém, que vieram de outros países. E qual era o assunto deles? Imagine qual era o assunto. Ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, a sua crucificação, os discípulos de Jesus. Imagine todo mundo comentando, irmãos, ó, tá vendo aquela casa ali, ó, naquele grupinho que está lá em cima, lá de mais de 100 pessoas, pronto, ali estão os seguidores de Jesus. E de repente, naquele dia, um som veio do céu, um barulho tão forte como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam eles assentados. E apareceram distribuídas entre eles, lembra? A língua de fogo? E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todo poder. Todo poder agora. Eles já tinham a fé reforçada em Jesus Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou. Eles já tinham se fortalecido e compreenderam as Escrituras, todas as promessas. Por isso que Pedro estava ligado, lembrando lá de Salmo, que Davi falou,
que Judas cairia, mas deveriam colocar outro no lugar. Eles já estavam muito afinados com as Escrituras, conscientes e cheios de fé pela presença de Jesus Cristo ressuscitado. E agora, a coisa mais importante que eles receberam, poder vindo dos céus. A presença interior do Espírito Santo. Era a maneira, o Espírito Santo dentro das pessoas, em outras palavras, mentes, a palavra de Deus, a vontade de Deus inscrita, impressa nas mentes e nos corações. Cumpriu-se aqui aquela profecia, não é? E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo aqui entra com uma estratégia muito importante. 1 Coríntios diz, lá no capítulo 14, Paulo explicando sobre o dom de línguas, dizendo que Deus falaria a todos os povos por línguas de estrangeiros. As línguas que eram até estranhas para eles. Por quê? Porque o inglês é estranho para mim que não falo inglês. O alemão é estranho para mim que não falo alemão. Mas o dom de línguas era muito mais estratégico, irmãos, do que propriamente um dom em que reforçaria, né, o desenvolvimento da igreja. Era preciso para que todos aqueles homens que estavam em Jerusalém, muitos deles trouxeram seus filhos que traziam com eles os seus idiomas de todos os lugares da terra de onde eles vinham. E eles começaram a falar em outros idiomas que nós vamos ler aqui agora, a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, né? Piedade aqui é no sentido de zelo, tá, irmãos? A palavra piedade muitas vezes ela foi traduzida como piedade, mas na verdade ela quer dizer zelo. Homens que zelavam, que guardavam, que protegiam aquilo que eles acreditavam, não é? Então esses homens zelosos, não é? Homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão toda na rua, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa impressionante. Aquele barulho, aquelas línguas de fogo, aquele movimento todo naquela casa, no segundo andar, fez com que toda a cidade de Jerusalém começasse a falar: o que está acontecendo ali? E toda a multidão afluiu, todo mundo se levantou de onde estava e se afluiu e foi todos lá para aquele lugar onde estavam os apóstolos. E no cenáculo ainda tinha abertura em cima, tipo uma laje, que foi de onde Pedro fez o discurso, a multidão toda lá em Jerusalém. E um chamando o outro para ver o que tinha acontecido. Era inevitável aquele barulho, aquela imagem das línguas pousando sobre eles como língua de fogo. Da mesma maneira como o povo muitas vezes viu aquela língua de fogo vindo em cima da arca, em cima do templo no deserto, tá certo? E quantas outras oportunidades que Deus mostrou através destas línguas de fogo, todo o seu poder, não é verdade? Imagine aquela multidão toda fluindo, e tinham lá vários grupos falando, cada um no idioma, para que a mensagem fosse clara para todo mundo. Por isso que eu coloquei como tema hoje, né? Todo poder, por conta do Espírito Santo na vida de todos que estavam ali, mas também nenhuma barreira. Então, o dom de línguas, né? O fato de cada um falar em outro idioma aqui para pregar as maravilhas de Deus, é para que não haja barreira. Jesus aqui, ele elimina todas as barreiras. Ninguém pode dizer que não ouvia a grandeza de Deus. Que o idioma não seria uma barreira. Nada pode ser, irmãos, um empecilho para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. O dom de língua nada mais é, irmãos, aqui, de que a grande vontade de Deus para que todos, não importa que idioma, fiquem sabendo da vontade de Deus. Sem barreira. Uma linguagem simples. Aqui é Deus falando com sotaque humano, para os que falavam inglês, para os que falavam espanhol, para os que falavam árabe, para os que falavam outros idiomas, grego, hebraico, todos. Não tinha desculpa, todo mundo no seu próprio idioma
estava ouvindo as grandezas de Deus. Não tem barreira. Quem somos nós para colocar barreira, para pregar difícil, para usar linguagens que as pessoas não compreendem? Aqui Jesus, ele mandou o Espírito Santo, ele derramou o Espírito Santo, e Jesus também deu a eles, através do Espírito Santo, um dom especial e estratégico. Porque quantas pessoas podiam estar ali ouvindo no seu próprio idioma? E os próprios apóstolos e discípulos que ganharam, que tiveram esse dom, podiam viajar sem barreira nenhuma. Em qualquer parte do mundo. Aqui já começando Deus instrumentando o seu povo, quando diz que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Agora eles poderiam ir até os confins da terra. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quer dizer, gente tão simples, que não tinham estudo, que nem saíram da Galileia. Versículo 8. E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. 11. Tanto judeus como prosélitos, né, aqueles judeus, aquelas pessoas gentios que se converteram ao judaísmo, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que está acontecendo? O que quer dizer isso? Mas alguns, porém, zombavam, dizendo: eles estão tudo embriagados. Todo poder, Espírito Santo. Nenhuma barreira. Idiomas distribuídos para todo mundo. A fronteira cultural estava rompida. O evangelho era para todos. Ninguém era mais importante. Romanos não eram mais importantes do que gregos. Árabes não eram mais importantes do que os naturais de outras regiões. Todos agora com acesso às grandezas de Deus. E interessante, irmãos, que os judeus, e eles não gostavam de conversar naqueles outros idiomas com outros povos, eles gostavam de falar o hebraico e o aramaico. Nada de ficar falando da palavra de Deus aí, porque eles tinham o Velho Testamento em hebraico, né, com alguns trechos em aramaico. Mas o judeu fazia questão de chegar para um árabe, por exemplo, e tentar falar para ele em hebraico, para que ele não entendesse mesmo nada, para mostrar que eles eram tão importantes. Os judeus que moravam lá na Espanha não gostavam de ficar falando espanhol, não, nem em Portugal falando português. Eles gostavam de falar em aramaico, em hebraico. Aqui Deus destruiu de uma vez por todas. Aqui é Deus dizendo: é para todos. É para todos. O poder do Espírito Santo é para todos. E a minha palavra é para todos entenderem, em qualquer idioma. Que coisa maravilhosa, irmãos. Assim começou o reino de Deus na terra, que não está só com você, nem só com ele. A irmã outro dia perguntou sobre o reino de Deus. E eu fiquei pensando, nós conhecemos o reino animal, não é? Sabemos todos os seres do reino animal. Cada um no seu continente, cada um no seu ambiente. Mas todos eles se identificam como animais. Assim como existe o reino vegetal, ou o reino mineral. Assim também, em qualquer lugar onde criou-se um ambiente favorável à vontade de Deus, esse sim é o reino de Deus. E aqui o reino de Deus é apresentado para todos. Primeira providência de Deus, poder. Segunda, do Espírito Santo. Segunda providência de Deus, a palavra fácil para qualquer idioma, para qualquer povo. A palavra de Deus está entregue, irmãos, a partir deste momento, até nós. Que o Senhor nos ajude a compreender o poder que temos por sermos habitados pelo Espírito Santo a partir do nosso batismo, ou a partir de que fomos envolvidos pelo Espírito Santo de todos os lados.
E também nós não temos mais a barreira idiomática. O Senhor nos tem dado dons para chegar às pessoas que mal sabem ler, às pessoas que mal sabem escrever, às pessoas que mal têm comida para comer e aqueles que têm as geladeiras cheias. O Senhor nos deu espaço e nenhuma barreira. Vamos pregar o Evangelho para todos, porque o poder e o Evangelho é para todos. Que o Senhor nos abençoe. Entrego a palavra para o irmão Avaí.